Casas Bahia virou novela. No domingo, a empresa entrou com um pedido de recuperação judicial para tentar renegociar mais de 17 bilhões de reais em dívidas, depois de amargar um prejuízo de mais de 10 bilhões num único trimestre. O plano de resgate incluía fechar quase um terço das lojas e cotar cerca de 1.900 funcionários. Só que poucos dias depois veio a reviravolta. A Justiça do Trabalho suspendeu essas demissões, mandou a empresa restabelecer os vínculos de trabalhadores e ainda proibiu novos cortes em massa sem que a empresa converse antes com o sindicato. É uma decisão provisória, uma decisão que saiu hoje, no dia que eu gravo este vídeo, e a empresa, as Casas Bahia, ainda pode recorrer, obviamente, mas por enquanto o plano travou. Eles estão travados naquilo que eles haviam decidido no último domingo. Essa parte trabalhista, a regra de que demissão em massa tem que passar pelo sindicato antes, rende um vídeo inteiro aqui no YouTube, e talvez eu até faça, se você deixar aqui nos comentários querendo mais sobre isso, mas não é disso que eu quero falar hoje neste vídeo. Porque olhando essa novela toda das Casas Bahia, é fácil achar que uma empresa desse tamanho quebra só por juros, por crise, por decisão judicial. E tem um capítulo dessa mesma empresa que quase ninguém lembra, que é uma das melhores aulas de sociedade empresarial que o Brasil já deu. As Casas Bahia, que você conhece hoje, nasceu de uma fusão bilionária lá em 2009. Uma fusão que juntou a família dona das Casas Bahia e o grupo do Pão de Açúcar e criou uma gigante com mais de 1.000 lojas. Virou uma guerra aberta logo depois disso entre os sócios em questão de meses. Então, se você tem sócio ou pretende ter, esse capítulo esquecido das Casas Bahia pode te poupar de um estrago que eu vejo acontecer o tempo todo. Então deixa eu te contar como é que esse casamento anunciado como perfeito desandou tão rápido, como você pode evitar isso no seu negócio. Vamos lá, deixa eu voltar a 2009. Aquela fusão criou a Via Varejo, o grupo que hoje atende pelo nome de Casas Bahia. O faturamento na casa dos bilhões, dezenas de milhares de funcionários, um dos maiores varejistas do país. No papel, era o casamento perfeito. Só que o poder ali dentro era um pouco desigual. O grupo Pão de Açúcar ficou no controle, a família Klein, dona da Casas Bahia, entrou com menos da metade das ações e foi aí que a bomba começou a se armar ao longo do tempo. Logo depois de assinar, os Klein começaram a achar que tinham saído no prejuízo naquela operação. A leitura deles era de que as Casas Bahia, a empresa que eles colocaram ali na fusão, tinha sido avaliada por um valor baixo demais. Uma diferença que na conta deles passava de 1 bilhão de reais. É muito dinheiro, né, cara? Muita grana. Eles se sentiram passados para trás, enganados. E aí que tudo desandou. O acordo definitivo, que devia sair rápido ali, só foi assinado meses depois, no meio de ameaça de desfazer tudo e levar a briga para uma arbitragem. E para segurar a fusão de pé, o Abílio Diniz, que é do Pão de Açúcar, precisou colocar quase 700 milhões de reais a mais na mesa. E os Klein saíram dessa negociação mais fortes. Um deles assumiu a presidência da operação e a família, que era dona das Casas Bahia, ganhou poder de veto sobre as decisões grandes da empresa. E olha só, repara só o que é ter poder de veto. É um ponto muito importante. Você não precisa mandar sozinho na empresa. Você só precisa poder dizer não. Um sócio que tinha menos da metade da companhia passou a conseguir travar decisões importantes. E a briga se arrastou por anos ali depois disso, os dois lados se digladiando ali por controle. Lá na frente, o Abílio Diniz acabou saindo, depois de perder também a própria disputa pelo comando do grupo dele, do Grupo Pão de Açúcar. Ou seja, duas famílias muito poderosas, uma empresa gigante e uma guerra que consumiu dinheiro, energia dos dois lados e muito tempo perdido, na verdade. E para ser justo com os fatos, a recuperação judicial de agora, quase 2 décadas depois, tem outras causas. A gente tem a crise financeira, os juros altos, o mercado, a queda de braço com o sindicato, que eu falei lá no início do nosso vídeo hoje, né? O Pão de Açúcar já nem faz mais parte dessa história. E eu não vim dizer que a briga lá do começo quebrou a empresa. Eu vim porque essa origem conturbada ensina pra gente melhor do que qualquer outro custo de gestão, o que trava uma sociedade, de fato, na prática. E aqui a gente, nesse canal, fala de coisas práticas que vão te ajudar no teu negócio. Então deixa eu te falar uma coisa que eu vejo na prática todos os dias aqui como advogado de empresas. A gente atende empresas no Brasil inteiro, de todos os tamanhos, e quase toda briga de sócio nasce de uma regra que ninguém combinou lá no início. No dia da largada, do começo, todo mundo é amigo, todo mundo confia, ninguém quer parecer o desconfiado da história, que pede para ficar colocando regras no papel, fazer acordo, assinar documentos. E aí a empresa cresce, chegam os pontos de atrito,
Um sócio quer tirar o lucro para viver, o outro quer reinvestir tudo na empresa, um trabalha 14 horas por dia, o outro sumiu e continua com a mesma fatia que ele tinha antes, um quer crescer rápido pegando dívida, o outro quer um pouco mais devagar, um pouco mais contido, entra um cônjuge na história, entra um filho do outro, e no fundo de tudo a pergunta que ninguém respondeu no começo e que vai cobrar um preço caro agora é: quando a gente discordar de uma decisão séria, quem é que vai decidir? Enquanto está todo mundo ganhando dinheiro e concordando, nada disso vai aparecer, todo mundo fica feliz. O problema começa, né, quando do dia para noite a empresa começa a dar certo, quando surge aquele primeiro grande não que alguém dá, alguém exerce o direito de veto numa decisão importante. Agora traz isso pro seu tamanho, pro momento da tua empresa, né? Você não tem uma Casas Bahia, obviamente, eu acredito que não, né? Mas qualquer empresa de qualquer tamanho pode se aproveitar desses ensinamentos. O que trava uma sociedade, na imensa maioria das vezes, é a incapacidade dos donos de decidir juntos, de fato. Pode ter dinheiro em caixa, cliente na porta, um bom produto. Se os sócios param de concordar com as coisas que realmente importam para a empresa, ela vai congelar, ela vai travar. Ninguém aprova nada, o caixa vai começar a sangrar e a concorrência vai agradecer, vai ficar feliz da vida. E olha aqui o detalhe contra-intuitivo que essa história da Casas Bahia grava, né? Você não precisa nem ser dono de metade da empresa para travar tudo. Os Klein, os donos da Casas Bahia, tinham menos da metade. E com aquele poder de veto que eles tinham, conformados com aquela situação toda, eles emperraram, desgastaram o negócio por anos. Um sócio relevante e insatisfeito, mesmo sem o controle, é capaz de parar uma empresa inteira durante décadas. Se você já viu de perto uma sociedade desandar, deixa teu like aqui, porque esse vídeo aqui é legal, ele se conecta bastante com a sua trajetória ou eventualmente com trajetórias que você já viu. Meu objetivo é que você não erre essas mesmas coisas. E aqui tem um ponto que quase todo mundo se engana, todo empresário acaba se enganando. Você abre a empresa, o contador registra o contrato social, você acha que tá tudo certo, tudo protegido, mas não tá. O contrato social é um documento que ele dá vida à empresa, ele dá o início, ele diz quem tem quanto de participação e no máximo isso. Ele quase nunca diz o que fazer quando um dos sócios briga, por exemplo, ou quando alguém decide sair. É um documento muito objetivo, o contrato social. Quem cobre esses aspectos de governança é um outro documento, que é o acordo de sócio. É nele que entram as regras de convivência, como se decide, como se sai da sociedade, como se avalia a parte de quem está saindo, o que fazer num eventual impasse, quem vai decidir. A maioria das empresas pequenas do Brasil não tem esse acordo de sócios. Tem só um contrato social genérico que saiu lá do modelo do contador, ali da junta comercial. E aí são essas empresas que, à medida que crescem, começam a ter esses problemas e geram uma dor de cabeça gigantesca para todo mundo. E você pode prevenir tudo isso, é só fazer um acordo agora. Se não tiver um acordo que diga como as coisas vão acontecer, você vai cair na regra geral da lei. E aí isso acaba virando uma disputa judicial que vai disputar ali quanto cada um tem de direito na participação da empresa, como é que cada um vai sair, o quanto vai corresponder àquela participação. Mas isso é muito caro, isso é lento e é público também, né? Tá numa justiça, então é um caso bem delicado. O ponto é, você vai errar as mesmas coisas que há centenas de anos as pessoas estão errando, não faz sentido, né? Para mim isso é simplesmente uma decisão ruim, uma decisão, se me permitem dizer, idiota. Então, o que separa uma sociedade que vai ter longevidade, que vai durar de fato, e uma sociedade que vai dar errado, vai implodir em algum momento, não é sorte, né? E nem é ter só pessoas boas na operação. O que separa quem dá certo de quem não dá é o que ficou combinado por escrito entre vocês antes daquela briga começar. E aqui vão 4 itens que não podem faltar definitivamente no seu acordo de sócios e que podem te ajudar de fato a tomar essa decisão. A primeira regra é a regra de desempate. Se vocês são dois com poder parecido, decidam antes quem tem a palavra final em cada tipo de assunto. Dá para você combinar que um sócio, por exemplo, resolve o operacional do dia a dia, as decisões grandes precisam dos dois. Dá para trazer um conselheiro de fora, neutro, só para poder desempatar quando uma decisão travar. O que você não pode é deixar sem resposta, porque uma única discordância, um pouco mais séria, sem um critério de desempate, congela a empresa inteira. Foi o que o poder de veto, lá no caso da Via Varejo, fez, né? As Casas Bahia começaram a travar decisões importantes porque tinham esse poder de veto. A segunda regra é a regra de saída. Combinem, lá no começo, como um sócio pode sair e principalmente como é que se calcula quanto vale a parte dele na sociedade. Isso pode ser uma fórmula, um múltiplo de faturamento ou do lucro da empresa, um laudo feito por um especialista, alguém neutro de fora, uma consultoria, o que vocês acharem mais justo, mas coloca isso no acordo de sócio. Tem que estar definido antes. Porque se você deixa para acertar o valor da empresa na hora que vocês estão disputando, um lado vai jogar o número lá em cima e o outro lado vai jogar lá embaixo. E aí essa disputa vai acabar indo para a justiça e vai virar um processo de anos. A terceira coisa é o que fazer no caso de um impasse total entre vocês. Ninguém está concordando com nada.
quando não tem mais qualquer tipo de possibilidade de vocês, de fato, terem um caminho uníssono entre vocês. Existe um mecanismo pensado exatamente para isso. Funciona assim: um sócio ele oferece o preço para comprar a parte do outro e o outro é obrigado a escolher. Ou ele vende por aquele preço, aquele valor, aquela proposta que foi feita, ou ele pode comprar a parte do primeiro pelo mesmo valor. Essa é uma cláusula bem agressiva, se chama shotgun, mas é bem comum em acordo de sócios. Parece meio duro, né? Mas ela acaba forçando uma solução mais rápida e até honesta, porque ninguém vai jogar o preço lá embaixo porque o outro lado pode comprar também, né? Pode fazer aquela mesma proposta. É uma possibilidade que você tem também no teu acordo de sócio. E a quarta é onde os conflitos vão ser resolvidos se eles acontecerem, porque ninguém está imune a isso. Você tem que combinar antes se vai ser uma arbitragem, que geralmente é mais rápido, né? Um pouco mais técnico, mais sigiloso, é um pouco mais caro também por isso, ou se você vai para a justiça comum, que é mais público, é um pouco mais demorado, mas é um pouco mais barato. Então a escolha vai depender, de repente, do perfil da empresa, do dinheiro que vocês têm em caixa, do que vocês acreditam. Então se você chegou até aqui, se inscreve no nosso canal, porque eu trago um caso desse por semana aqui pelo menos, sempre virando para um lado prático de quem toca um negócio, de quem quer fazer a própria empresa crescer. E deixa eu ser bem direto com você aqui. Combinar essas regras é o mesmo que fazer seguro do carro. Ninguém que faz seguro está torcendo para bater. Você faz porque se acontecer, você não quer estar desprotegido. É simples assim. O acordo de sócios é um documento que você nunca espera ter que usar. É o seguro da sua sociedade. E o melhor momento para fazer ele é agora, quando está tudo bem. Porque quando acontece algum problema, né, o famoso sinistro, é melhor que você tenha esse acordo e aí você consiga resgatar alguma coisa ali do que você não ter e ter que brigar na justiça por isso. A gente montou uma ferramenta aqui na Safe que ajuda você a enxergar a divisão justa entre os sócios, as participações entre vocês, as situações ali que os acordos devem cobrir e tal. Na descrição aqui tem um link para você acessar, tá? O Equity Calculator é uma ferramenta gratuita que você vai utilizar para calcular a participação e a divisão justa entre vocês. É um primeiro passo, um primeiro item que vai no acordo de sócio aí da sua sociedade. Se você quiser ter uma consultoria com a gente, o link está aqui embaixo também, é só marcar uma reunião gratuita para a gente conversar com você, entender o teu desafio e eventualmente direcionar alguma solução. Em muitas reuniões como essa, a gente já vai te ajudar bastante. Se inscreve no nosso canal para receber mais vídeos como esse, deixa o teu like para chegar a mais pessoas e muito obrigado pela sua audiência. Até lá!